Yeah, you got that work. Olá, pessoal do Clube Mentes Criativas do Mabook Club, bem-vindo a mais um encontro. Esse é o nosso segundo livro da primeira temporada, A Arte Cavalheiresca do Arqueiro Zen, e hoje a gente vai trazer para vocês uma entrevista e um bate-papo super gostoso com o Renato Emílio, que é um arqueiro e vai contar um pouco para a gente sobre o seu ofício, e a gente sempre fazendo um paralelo aí com a arte e com o empresariado, né? Então, eu acho que a gente vai bater um papo super legal à luz do nosso livro de discussão desse mês, e eu convido aqui o Renato inicialmente para se apresentar, Renato. Bom, como você disse, Renato Emílio, eu sou da Escola de Arqueiros Renato Emílio, atleta, eu acho que eu tenho tanto tempo de vida quanto de arqueiro, porque eu comecei a tirar aos 5 anos. Eu vou para 69 anos agora, então é uma vida, né? Uma flecha é uma vida, como a gente brinca aqui, né? E a gente vai aprendendo com isso. Eu atiro arco recurvo em competição, mas sempre levando em conta que o tiro com arco pode ser uma brincadeira de jogar vareta, mas não precisa ser uma brincadeira de jogar vareta, né? Pode ser alguma coisa muito mais profunda. E nesse link, a arte cavalheirística do Arqueiro Zen tem muito a ver, porque o Rangel, o alemão que escreveu, ele se voltou para o Kyudo, que é a arte japonesa, né? Muito mais ligada à meditação e ao Zen. E nessa minha caminhada também, eu fiz artes marciais, eu fiz kendo e karatê, e tinha tudo a ver, né? Então, a arte cavaleirística do Arqueiro Zen é praticamente meu livro de cabeceira, né? Aí você sempre se volta para ele procurando a parte filosófica e a parte de concentração, justamente, que depois do alto rendimento, a gente trabalha 99% com a cabeça do atleta, né? A técnica já não é importante, né? Quando a gente consegue desvencilhar o arqueiro da técnica e partir para a parte mental dele, a arte cavalheirística do Arqueiro Zen dá muita dica de como a gente pode caminhar essa trilha. Isso é muito legal. Legal. E como que o arco e flecha assim entrou na sua vida? Você falou que entrou muito jovem, né? E Sim, é uma coisa que não é tão comum, vamos dizer assim, né? Para o brasileiro, que é mais o sem futebol, dúvida. quando ele pega, né, algum esporte, alguma coisa assim. Até eu, quando comecei a fazer as aulas de arco e flecha agora recentemente, eu falei, vou ver onde que tem, né? Estou morando em Niterói agora, achei, Aham, né, a escola de vocês e estou curtindo pra caramba aí e tentando internalizar realmente, né, os aprendizados, e aham, a gente não sabe, né, a gente imagina que é, né, mas tem muitas nuances, né, mas como sem entrou na dúvida. sua vida realmente, assim, tão cedo? Alguém te influenciou ou te apresentou? Não, foi muito interessante, porque, inclusive, esse nome, Escola de Arqueiros Renato Emílio, eu tenho o mesmo nome de meu pai. Na Aham. realidade, é uma homenagem a meu pai, que foi um dos precursores do tiro com arco no Brasil, né? A primeira medalha internacional brasileira foi ganha por ele, né? E eu era muito pequeno quando ele começou. Ele começou, eu tinha 4 para 5 anos, né? Ele fazia tiros de espingarda, de bala, e no trabalho dele ele foi trabalhando na hora do meio-dia, na hora do almoço, ele estava esperando um cliente, né? Um contador. Aí foram ver o Jornal da Tela, que antigamente tinha nos cinemas, tinha o Jornal da Tela, que eram cinemas que ficavam passando noticiários. E ele foi com Aham. os amigos e viram uma reportagem sobre tiro com arco, né? Mas o mundo como conspira a favor nosso, quando ele saiu do cinema, ele foi almoçar e ao mês ao lado estava a pessoa que estava no noticiário, o Ah, é? arqueiro que Nossa. estava tirando. Aí os colegas deram uma pilha nele, falaram: Renato, você é bom no tiro, mas no tiro com arco você não é e tal. Ele, sempre muito decidido, né, levantou, foi Aham. até a pessoa e pediu para que essa pessoa ensinasse. 6 meses depois, ele já ganhava dela. Então, ele se Nossa. jogou nisso, e nesse inteirinho eu ficava agarrado na calça dele, atrapalhando o tiro dele. Aí ele resolveu me dar um ar. Né? Foi aí que eu comecei a atirar de maneira lúdica, né? Aham. Aí, aos 12 anos, 13 anos, aí depois comecei a fazer competições mais sérias. E quando o Ah, arco e flecha legal. decidiu entrar nos Jogos Olímpicos, eu decidi ser um atleta olímpico. Aí comecei a treinar de maneira muito focada para ir para os Jogos Olímpicos.
Renato Emílio? Isso. Aí, como é que surgiu aí essa paixão pelo arco? Era o meu brinquedo. Ah, era seu brinquedo? Até hoje ainda faço alguma coisinha. Na verdade, ele cansou de ter o filho agarrado na perna dele enquanto ele atirava. Aí ele comprou um arco pra mim, pra eu começar a treinar e tal. E eu me encantei pelo esporte também. E... Acabou indo até pra Olimpíada, né? Sim, foi a 4 Olimpíadas. Você é campeão sul-americano. Sim, eu não tenho o currículo do meu pai, tento chegar bem próximo. E o arco e flecha foi se tornando cada vez mais presente e mais sério na sua vida, né? Sim, sem dúvida. Todos na família fizeram. Entendeu? Até a arrumadeira da minha casa botaram um arco uma vez na mão dela para ela experimentar. Ninguém escapa, todo mundo tem que pegar nessa flecha. Ninguém escapa. É uma febre muito grande, muito gostosa. E assim, o que o arco e flecha significa para você, mais intimamente? Bom, eu vou te falar uma coisa bem íntima, tá? Minha mãe, quando a minha última irmã nasceu, nós temos uma diferença de bastante tempo, ela teve uma eclâmpsia. E ela passou um mês entre a vida e a morte, né? E eu ficava velando na porta do quarto, a noite toda. De manhã eu levantava e ia atirar por 2, 3 horas. Então, a pouca sanidade que eu tenho, eu devo ao tiro com arco, porque ele me manteve centrado, tá entendendo? É uma hora que você faz o que a gente chama de meditação dinâmica, né? Você executa as coisas sem usar a tua mente consciente, né? Você procura até distrair da tua mente consciente e simplesmente executar, que é o princípio do Zen, né? Isso me ajudou muito enquanto eu estava fazendo esporte de kimono também, então eu pude migrar isso tudo, eu tive muita sorte de fazer kendo com os japoneses, isso me ajudou muito a migrar esse trabalho de mentalização, que no próprio livro ele expõe de uma maneira muito clara, né? Sim. O autor expõe de uma maneira claríssima. E você agora falou, né, dos mestres, né, que você teve a oportunidade de fazer com eles. Qual que é a importância, assim, do mestre nesse processo? De alguém para te guiar desde o início, e desde aquele momento que você está fazendo como um hobby, uma coisa legal, mas dando esse clique para ir profissionalmente, participar de competições e seguir daquilo de uma forma mais profissional, vamos dizer assim, né? Aqui, ele coloca aqui, só para falar, Renato, no livro, né? Ele fala a questão do mestre e do aluno e desse tempo, né, que eu estou questionando. Ele fala assim: o aluno não se precipita e o mestre não pressiona. Ele apenas ensina o caminho, deixando percorrer por si mesmo, né? Então, sem dúvida. Qual que é a importância disso no processo? Esse, para mim, é um dos maiores, vamos dizer assim, entre aspas, entre comillas, segredos. É você entender o teu aluno, trabalhar com ele, tá? Primeiro, entender os objetivos dele, onde ele quer chegar, que podem mudar durante a caminhada, tá entendendo? E às vezes as pessoas começam com um intuito lúdico e depois se jogam tão profundo que têm vontade de fazer uma coisa de uma maneira mais séria. Tá? Eu tenho dislexia, eu sou muito disléxico. Então, eu tive minha maneira de aprender as coisas. Isso me fez respeitar muito o tempo de cada um, tá entendendo? Eu tenho um aluno que me aprende em 6 meses e outro que me aprende em 3 anos. Eles são amados da mesma maneira. Sim. Entende? Essa simbiose é muito importante, você saber o tempo da pessoa, tá entendendo? Respeitar o tempo da pessoa. Isso o livro explica muito bem. Sim, e assim, eu que comecei a fazer aula, né, há pouco tempo, né, eu não sabia nem como é que funcionava, eu ficava imaginando como é que a flecha fica presa ali no meio, depois eu vi que tem, né, um encaixezinho ali que você pega, eu ficava imaginando várias coisas. E entrei com a Claire. Eu acho que, como eu li o livro, e como assim, eu acho que eu fico mais solta nos processos, o que eu tenho percebido, fazendo um paralelo com o que você falou, é que eu estava muito preocupada no início em acertar, né? E o Rubens, que é o instrutor lá da escola, falava: não se preocupa, vamos ver a postura, acertar, né? É depois. É a consequência. É a consequência, né? Depois que a flecha saiu, se estiver tudo certo.
E eu percebi que eu conseguia otimizar mais o processo quando eu conectava e sentia mais a respiração. Quando Uhum. aquilo era mais fluido a partir da respiração. E que a Claire, em outro lado, ela ficava muito preocupada, o pé, a perna, a barriga, né, a postura, ela ficava preocupada nos detalhes, do corpo. E eu ficava mais, vamos supor, uma coisa interna, né, eu ficava mais Aham. na respiração, no fluxo, no sentir o momento, né, de fazer, no ritmo. E a gente está tendo evoluções diferentes, né? Que você falou aí, cada aluno é diferente, mas eu já estou vendo ali evoluções diferentes assim quanto a isso, né? Aham. Como é que você teve o seu aprendizado inicial e o que foi mais importante para você quando você deixou aquele estado de flow, né, quando você nem Uhum. pensou no que você estava fazendo, mas aquilo saía, né, aquilo parecia orgânico, né. Aham. Você falou uma coisa muito interessante, você fez uma comparação com uma colega tua, né. Eu te Isso. diria o seguinte: para o topo da montanha existem vários caminhos, Aham. todos levam ao topo da montanha, tá entendendo? É você saber trilhar o teu caminho, né. Sim. A respiração é importantíssima, respiração é vida, né. A gente nasce numa inspiração e a gente faz a passagem numa expiração, Aham. tá. Né. Então a gente sabe que a respiração é parte de tudo, né. E agora a postura também é, né, não adianta você respirar bem se você não tem uma boa postura. Então, os 2 caminhos são importantes. Num determinado momento, ela vai dar importância à respiração e você Aham. vai dar importância à postura. E vocês vão graduar isso tudo. Você falou em entrar no flow, isso é muito importante, porque tem um livro chamado The Zone, que fala Hum. justamente sobre esse estado mental do flow, de você conseguir entrar e deixar as coisas acontecerem, tá? Eu costumo explicar isso aos meus atletas da seguinte maneira: muitas vezes você está no teu trabalho e você fica tão imersa no teu trabalho que passam-se 3, 4 horas e você tem a impressão que passou 5 minutos. Sim. Então você entrou no flow. Só que no esporte de alto rendimento, isso não acontece com muita facilidade. Então os neurocientistas estão trabalhando para entender como é que se pode influenciar nessa entrada do flow, como fazer que cada atleta consiga entrar nesse estado com mais facilidade. Porque tem Uhum. competições que alguns entram e tem competições que eles não conseguem entrar. Então está sendo todo feito um trabalho, é todo feito um trabalho de mentalização, de autoimagem, que leva a pessoa a desempenhar e entrar com mais facilidade nesse estado mental, que é de não pensar, deixar as coisas acontecerem, deixar as coisas fluírem realmente, né? É, No meu caso, eu custei a aprender isso, porque eu me aham. perguntava por que tantos atletas olímpicos do terceiro mundo tinham que participar de 3, 4 Olimpíadas para ir bem, quando tinham outros atletas que entravam e parecia que estavam escolhendo as medalhas que queriam. Aham. Então, eu cheguei à conclusão que o arco e flecha era do pescoço para cima, não era do pescoço para baixo, você está me entendendo? Então, eu comecei a dar mais importância, estudar mais a parte mental do tiro com arco, como motivar cada atleta. Entendi. E o que no mental é importante? É a presença no momento, você se acalmar, né, você tá pleno. O que na mentalidade aí é importante para esse arqueiro? Cada arqueiro tem uma chave, tá? Uhum. Tem uma chave que o leva para o seu estado de concentração. No meu caso particular, é o me ausentar de tudo. Nós dizemos aqui na escola entrar na bolha, tá? É você com você mesmo, Tá, é como se mas não você é fácil. criasse, né, um Justamente, túmulo ali. tem, tem os atletas que se fecham na bolha, ele Aham. e o arco, tem outros que se fecham
na bolha, ele, arco e alvo. Isso Tá. funciona muito bem para sair da parte consciente do tiro e deixar a execução acontecer. Porque tiro com arco é você executar de maneira sempre igual. Se você executa sempre igual, você tem a perfeição, né? Só que conseguir executar igual está muito mais ligada à parte subconsciente do que à parte consciente. Está muito mais ligada à parte mental que conduz, por exemplo, a nossa caminhada do que a parte mental cognitiva. Tá? Então, você treinar cognitivamente, corrigindo os defeitos, e na hora de disparar, pensar somente uma ou duas coisas importantes para o teu bom disparo, é importante para que ele aconteça. Mas até você conseguir fazer com que o atleta acredite nisso, que a crença dele seja essa, tem que ler muito a arte cavaleirística do Arqueiro Zen, tá me entendendo? Para ele poder entender que o disparo, por exemplo, o autor cita o momento do disparo no livro, dizendo que é como a neve caindo numa folha, ela vai pesando a folha e, de repente, ela escorrega da folha. Esse é o momento do disparo, o momento não pensado. Agora, você transmitir isso para uma cultura ocidental que está muito acostumada à parte cognitiva, à parte intencional do tiro, é muito difícil. Não é fácil, mas você consegue. Sim. Não, você vai trabalhando e consegue fazer com que essa pessoa consiga migrar para esse estado. É interessante quando você aprende um pouquinho, né? Ele falava das posturas, né? Então você empunha, né? E eu até achei interessante que eu não sabia, mas eu senti que a empunhadura, né, do braço assim esquerdo do arco é muito parecido com uma empunhadura de um revólver, né? Parece até aquele, né? E você segura ali como se você estivesse atirando. O grip é igual ao grip de uma arma. Sim, eu não tinha essa noção. Na hora que eu peguei, falei, ué, parece que eu estou pegando uma arma ali, realmente, né? Um revólver. E você puxa, né? E ele até falou, coloca mais aqui, assim, na altura da boca, e aí você vai ver, né, a sua mira, e vai ver a corda. E esse processo, ele tem que ser fluido, né? Você não pode fazer assim. É como se a corda chegasse no nível de tensão aqui, você mirando, e você soltar a mão e deixar a mão seguir o seu caminho naturalmente, você só, né, abrir, e é como se fosse assim, uma coisa sem pensar, né? E natural. Daquele final de processo, né? Então, eu achei interessante porque, às vezes, a gente pode estar querendo soltar, né, a flecha num certo momento, mas aqui tem um timing que, às vezes, não é seu, é do todo, né? É o tempo que ele pedir, né? Que a flecha pedir, de repente, né? Eu costumo dizer que é o timing do guardião. É como se você tivesse um avatar teu atrás de você e conduzisse isso. Sim. Está entendendo? Porque o tiro com arco, embora não pareça, você olhando as competições, dá a impressão que é um esporte estático. Ele é um esporte dinâmico. Ele é um tai chi. O tempo todo é movimento. Só que é um movimento tão fino que as pessoas de fora não se apercebem disso. Está entendendo? Então, você se alinhou, puxou a mira e deixa o teu avatar, o teu guardião, executar o disparo. Sim. Eu estou acabando te dando uma aula de tiro avançado, né? Não, mas tá ótimo, tá maravilha, tá maravilha. E eu gostei da analogia que você falou, da bolha, só a pessoa e o arco, e da bolha a pessoa, o arco e o alvo, né? Ela incluiu o alvo aí nesse seu cocunzinho, nessa sua bolha. Qual para você é a diferença de perspectiva disso? Isso varia de arqueiro para arqueiro, tá? Tem esse livro de Zone que eu te falei, ele cita 3 arqueiros, 3 atletas, perdão, que conseguiam entrar nessa faixa mental. Uma era a Denise Parker, que era uma arqueira, outra era um jogador de beisebol, que eu não lembro o nome agora, e o outro era o Pelé.
Então, eles procuraram que esses atletas descrevessem esse estado. O jogador de beisebol, ele descreveu esse estado dizendo que a cada 100 bolas que jogavam para ele rebater, ele dizia a cor da costura da bola, e ele acertava 80% da cor da costura da bola. Calcula uma bola voando para você a 100 km por hora, você dizia a cor da costura da bola, e ele acertava. A Denise Parker, quando entrava nesse estado, ela não conseguia ver as cores do alvo, ela só via o amarelo, não existiam as outras cores. E o Pelé, interessante que o Pelé, quando descreveu esse estado, ele dizia que ele olhava para o lado e sentia os outros jogadores como se estivessem em câmera lenta. Isso explica a velocidade de raciocínio que ele estava no flow, que deixava ele sempre um gênio à frente dos outros, está entendendo? Então, você conseguir entrar nesse estado meditativo é muito importante para o teu desempenho. Desempenho no esporte e desempenho na vida profissional também. Está entendendo? Eu poderia comparar isso, por exemplo, a um gerente de banco. Ele usa o flow, você vai pedir um empréstimo para ele, uma pessoa vai pedir um empréstimo, às vezes está com o formulário todo perfeito, ele olha para a pessoa e fala assim, infelizmente eu não posso te dar esse empréstimo. Ele não usou a parte racional mental dele. Ele usou a intuição dele. Que é exatamente o mesmo processo, está entendendo? É deixar que o feeling fale mais alto, porque a primeira impressão que você tem, ela vem livre de qualquer julgamento. Então, é uma impressão muito pura. Só que ela vai logo pela parte mental cognitiva, que vem com explicações ou com justificativas. Isso faz com que você erre o teu alvo. Tanto o teu alvo no tiro com arco, como o teu alvo empresarial, como outro alvo qualquer que você queira percorrer no dia a dia da vida. Agora, esse flow que a gente está falando, que é importante tanto para a pessoa que está lá em frente ao computador, fazendo o seu trabalho, está no laboratório, está no estúdio, está no ateliê, ou está empunhando, né, o seu objeto lá de esporte, a bola, o arco e flecha. Como é que chega? Como é que alcança isso, né, esse flow? É muito teste, é muito trabalho, é muita repetição? O que você acha que é o pulo do gato para chegar nesse estado? Bom, eu vou estar te dando o mapa da mina, né? Tem vários caminhos. Tem vários caminhos. Primeiro, se você quer excelência, você tem que ter repetição. Os coreanos chegaram à conclusão que para você corrigir uma técnica de um atleta são 5.000 tiros, até você corrigir a técnica. Depois que esse atleta corrige a técnica, ele tem que se abstrair da parte cognitiva. Isso, o que ajuda? Trabalhos meditativos, trabalhos de relaxamento, trabalhos de autoimagem, tá? Trabalhos de projeção, porque para a tua mente não identifica o que é a realidade e o que é fantasia. Ela trabalha simplesmente com eletricidade. Entendi. Com pulso elétrico. Então, se, por exemplo, você se convencer durante um mês e se você for, digamos, assaltada, a tua reação vai ser uma reação de calma, de não apreensão, não susto, você vai dominar muito mais essa situação depois desses 30 dias de trabalho meditativo sobre isso do que alguém que é pego de surpresa. Esse é exatamente o caminho que você tem que fazer para qualquer coisa, para entrar no flow. É exercitar esse momento de não ter que pensar nas coisas. Mas é difícil, porque a gente, quando atira arco e flecha, um atleta campeão mundial, ele consegue dar 6, 7 tiros sem pensar em nada. Depois ele vem o pensamento que ele não está pensando em nada, ele já está pensando que não está pensando. Está entendendo? Então, é um trabalho exaustivo, mas que se consegue, né? Você consegue induzir esse estado. Sim. Não sei se eu consegui te responder, mas
Tem aquela questão que você falou, né, de 5.000 tiros, tem aquela questão que o Malcolm Gladwell colocou das 10.000 horas, né, para você ter uma excelência a partir de uma prática deliberada, que seja uma prática com estratégia inteligente para você, né, aumentando o seu nível, né? Então, você vai Exatamente chegar. isso, é a mesma coisa. Nós estamos falando da mesma coisa, estamos falando a mesma língua, de Isso maneira aí. diferente. E a grande questão que a gente vê não é um jogo de quem vai mais rápido, mas é um jogo de quem perdura mais, porque é difícil, né? Na minha última aula, por exemplo, eu estava sem a dedeira. Começou a doer muito aqui, né? E A no tua final, mente, a minha mente está. Nossa, meu dedo está doendo, está vermelho, tá. E aí eu comecei a errar os alvos, né? Ficar mais na parte um pouco mais de fora, na azul. E eu falei, gente, mas é porque eu estou fixada num problema que está aqui, né? Que está me doendo ali, e eu não estou conseguindo focar na respiração e tal. Então, você fazer essa bolha, esse cocum, é muito importante. Para você sem também chegar dúvida. nesse estado de flow que você consegue, né? Principalmente no momento de competição ou no momento crítico, né? Você abstrair certas coisas que vão acontecer, né? Porque vai ter um barulho, vai ter alguém fazendo alguma coisa, ter distração, isso, né? Vai ter. Mas é complicado isso, né? Chegar nesse ponto. O Rubens Mas, falou uma coisa. mas isso é Desculpa. construído, desculpe interromper, isso Sim. é construído, você vai construindo. Uma bela hora, aí você acaba uma competição, uma amiga tua fala, poxa, aquela música que estava da igreja tocando alto atrapalhou a competição demais. Eu falei, que música? Tu nem ouviu. Eu falei assim, não, aquela chuva. Eu falei, que chuva? Você está tão focado que o externo já não acontece mais, entende? Não Exatamente. te afeta, não te afeta. É teu foco, realmente, teu objetivo. Aham. O Rubens falou uma coisa muito interessante, não sei se eu vou conseguir. A gente estava falando, né? Porque lá tem pessoas com diferentes tipos de arcos e de flechas. E a gente vê, eu estou começando com o mais básico, né? Mais tranquilo ali. Mas tem gente com outros tipos, que tem umas roldanas em cima, né? Que tem mira, que tem uma lente de aumento, que tem. E aí você começa a equipar, né? Você começa a equipar, o negócio começa a ficar em outro nível, né? Assim. E aí ele falou assim: não, mas cada categoria aí de arco é um nível, né? Você está no arco mais básico, você quer acertar, né? Deixa eu te Aí, dizer uma coisa importante: não é um nível maior nem melhor. Entende? Não há sim. discriminação. Aham. Nós começamos a ensinar na escola o que a gente chama de tiro Apache. Os Apaches são uma tribo americana que atirava muito bem instintivamente. Então, por que a gente não migra isso e trabalha o tiro Apache primeiro? Todos os arqueiros que estão ali, com arcos de roldana, com arcos de competição olímpica, passaram pelo tiro básico, que é o tiro mais puro, mais natural. Você está entendendo? Para você poder migrar, para ser uma escada para você migrar para o teu caminho, que pode ser, inclusive, continuar por toda a vida continuar. Eu sinto que esse é o mais, como você falou, é o mais puro. É um arco sem mira, sem lente de aumento, sem dedeira, sem uma flecha de um tamanho, outra flecha de outro, então também tem uma variação. Então você vai lá como se fosse um índio realmente querendo matar ali sua caça e tá lá, né, da maneira mais rústica, vamos dizer assim, possível. Depois você vai. E esse estado as pessoas conseguem alcançar um grau de precisão tão grande. Tem, por exemplo, um arqueiro americano já falecido chamado Howard Hill, que ele fazia shows de exibição de tiro com arco. E um dos shows, ele atirava com arco que ele fabricava, um arco instintivo, sem mira, sem nada. E o show dele era o seguinte: ele ia para uma lagoa, subia num barco, jogava uma rolha na água, atirava na rolha, pegava a flecha na água, pegava a flecha, tinha um barril boiando, ele arrolhava o barril. Para você entender o grau de precisão, de refino que esse atleta conseguiu com arco instintivo, tá entendendo? Você consegue feitos assim enormes quando você se dedica e entra no flow com arco instintivo.
Aham, sim. E o que ele falou foi, tipo, depender dos arcos, né, e das facilidades que você tem ali, de mira, de a lente de aumento, de não sei o quê, o que você vai tentar é, às vezes, uma coisa diferente. Às vezes, quando você está com a mira, com a dedeira, com um arco todo mais elaborado, é você tentar o meio do meio do meio e que todas as Sim. flechas façam aquele negocinho junto, né? E de repente. Sabendo que todos os arqueiros que estão competindo com você estão no mesmo nível, com mira, tentando acertar o meio do meio do meio, tá entendendo? Meio do meio do Então, meio, é. funil só fecha mais, fica um funil mais fechado, só isso. Mas o feeling é o mesmo, tá? A sensação é a mesma, tá? O amor é o mesmo. É por isso que a gente não discrimina nenhum tipo de arco, né? Na minha página, às vezes vem umas atrás, não, eu sou iniciante, eu sou do interior, eu fiz meu arco com feixe de mola de Kombi. Eu falei, ótimo, cara, você está no nosso caminho, você é tão arqueiro quanto aquele que foi para a Olimpíada para mim, tá? Porque você desfruta algo em comum, né? Como no livro fala, o mestre entrega o arco dele ao discípulo, né? E só pede uma coisa ao discípulo: não dê esse arco para ninguém. Quando você não quiser mais atirar, queime esse arco. Tá entendendo? Para mostrar o grau de interação que os dois estavam, tá entendendo? E aonde pode te levar o tiro com arco. É muito interessante. E esse nível de interação tem uma parte no livro também que fala que o arqueiro se torna o alvo, né? Aí me lembrou nessa parte da bolha que você falou de incluir o alvo, quer dizer, ele está se vendo ali, né? É como se ele jogasse a flecha tão longe, mas para de repente alcançar tão dentro, porque ele precisou cair dentro dele, se trabalhar para que ele acertasse direitinho aquele local. Mas se vendo lá naquele alvo e sendo o alvo em si, é que ele vai conseguir acertar, né? Porque, na realidade, o alvo, eu costumo fazer uma comparação com um eletrocardiograma. Você acerta onde teu estado emocional te deixou acertar. Tanto é que um arqueiro que atira 6 flechas, se ele joga 5 no centro, a 6ª flecha entrar no centro é muito difícil, porque vem a resposta do merecimento, vem a resposta da exigência, da cobrança, nessa hora que a pessoa tem que abaixar essa tensão toda, tá entendendo? E dizer assim, vou fluir mais uma vez, deixar acontecer. Sim. Porque aí os pensamentos, né, já começam, né, a entrar. Porque o principal adversário começa a lutar contra você, que é você mesmo. Exatamente. Tá? Exatamente. Porque o medo de ganhar é mais devastador do que o medo de perder. Sim, estou lendo aqui algumas perguntas. Ele falou assim: aprendi a deter-me na respiração tão despreocupadamente de que, de repente, tinha a sensação de não respirar, mas de ser respirado. Essa é uma das frases que eu mais gosto do livro, né? A sensação de não respirar, mas de ser respirado, né? Aquele sentimento de que você, de repente, entrou num fluxo, né? E já não está mais dono do seu ritmo, né? E daquilo você entrar num flow que está te levando, na verdade, né? É isso para o arqueiro de competição, né? Porque, veja bem, o arqueiro de competição está focado em performance. O que não é o arqueiro do Kildo. O arqueiro de Kildo está preocupado em autoconhecimento. Sim. Então, a arte qual é? A gente conseguir pesar as duas coisas. Então, você que está aprendendo, o meu conselho seria o seguinte: inspire enquanto você está puxando o ar. Quando você estiver ancorando, expira até ter o ar suplementar. Não expira tudo. Tudo não, tá. E quando você entra no ar suplementar, você tem um tempo de quietude muito grande. É esse tempo de você sentir que está sendo respirado. Mas esse ar suplementar, você diz o quê? Esse ar suplementar é o quê? É você não expirar tudo,
tá? Você inspira, expira e para. Ainda sobra Um pouquinho. um pouquinho de ar suplementar no teu pulmão para você esvaziar tudo. Se você esvaziar tudo, você se afoga na respiração. Se você atirar de pulmão cheio, você se afoga na respiração e não consegue ficar parado. Então, eu solto a flecha ainda com um pouquinho de ar Você dentro. expira, ancora e solta. Aham. Tá. Porque esse tempo que você expirou, até o natural, vai te dar um período de quietude muito grande. Sim. E esse ritmo da respiração é muito importante, porque o que eu senti na minha pouca experiência agora é que se você armar, né? Mas se você ficar aqui um tempão, às vezes você fica assim, deixa eu ver a corda, deixa eu ver não sei o quê. Você já perdeu, né? Você fica aqui tensionando aquele movimento, ela tem que entrar num ritmo. Se você ficar parado aqui, a sua mão vai começar a tremer, você vai começar a pensar em outras coisas e vai perder aquele timing, né? O arqueiro de competição, um bom arqueiro, ele da Aham. hora que ancora, a hora que dispara são 2 segundos. Então, é muito A rápido, minha né? sugestão para você, agora específico para você, Aham. antes de atirar, você quando olha o alvo, você vê o quê? Você atirou com alvo, Já. colorido. O que Sim. você vê? Então, eu fico focando no amarelo, que é o círculo menor, e no meio do amarelo. Eu vejo a cruz, a A 70 cruz, metros. a cruz que está no meio do amarelo. Mentalmente, Aham. eu vejo a cruz que está no meio do amarelo. Para eu fechar as opções, tá entendendo? Sim. Então, eu olho o alvo, eu dou o tiro mental e eu só Aham. repito o tiro mental. É um Entendi. conselho para você também que está treinando. E para os outros que quiserem visitar a escola, vai ser um prazer. Com certeza. Já vou passar depois os contatos para todo mundo aí poder fazer aulas. Tem no Rio, que Tá? eu vi, e tem em Niterói também, né? Nós temos no Rio, em Niterói e em Teresópolis. Legal, legal. Vou divulgar. Mas deixa eu te falar, eu na minha experiência, eu olhava o meio do amarelo. Só É. que a primeira flecha, para mim, sempre foi tipo uma flecha balizadora, vamos dizer assim. Porque, por mais que eu fizesse os movimentos iguais, né, e tivesse, ela sempre saía com um pouco de desvio. Não sei se pelo vento, pelo tamanho da flecha que varia, né, por pequenas variações ali da minha empunhadura. Então, essa primeira ou segunda flecha que eu atiro é como se eu estivesse fazendo um cálculo balizador, que tipo assim, por mais que eu esteja mirando no meio, ela está saindo, sei lá, 2 dedos para cima. Então, eu tenho que dar esse desconto na minha mira para que ela possa ir certinho. Então eu sinto que as primeiras flechas, elas são balizadores do contexto ali. Eu estou com vento, eu estou com sol na minha cara, eu estou com certos tipos de flecha, né? Eu estou com um arco diferente naquele dia, e ali me baliza. Só que eu pego essa diferença e, mesmo olhando para o centro da bolinha amarela, eu dou um desconto para a esquerda, para a direita, para cima e para baixo, a depender dessas 2 primeiras flechas que são meus balizadores. Estrategicamente, eu estou assim, pensando assim. E aí eu tenho conseguido realmente acertar, assim, no amarelinho com esse desconto, né, vamos dizer assim. Não, eu acho que você está certo, e os arqueiros todos fazem isso. Aham, Só que tem arqueiro que faz balizamento a cada 6 flechas de todas as séries, tem outros que aham, fazem balizamento só nas primeiras 6 flechas do dia dele. aham. Depois que ele está com aquilo aprendido, esse balizamento aprendido, ele já usa o não cognitivo, porque senão você começa a usar o que a gente chama diálogo mental não apoiador. Criar dúvidas em cima das suas perguntas para Entendi. acertar, entendeu? Começa Então, a fazer normalmente, perguntas dentro. justamente, você tendo material mais avançado, um material flechas iguais e tal, esse Aham, balizamento é feito no que a gente chama de tiro de ensaio. entendi. Depois, você Depois joga para o não cognitivo e trabalha todo esse balizamento de maneira não cognitiva.
Entendi, não vai ficar pensando, eu tô toda hora, né, calculando ali um pouquinho para lá, um pouquinho para acertar certinho, E mas calcula o realmente desgaste, tá aham, entendendo? Você está sim, trabalhando full time com a tua mente todo o tempo e não está deixando o teu eu trabalhar o tiro, tá sim. entendendo? Você está trabalhando conscientemente e se desgastando, e é muito cansativo. Uma É, pessoa que não. atira pensando todo o tempo e uma pessoa que atira jogando para o flow, ela acaba muito mais descansada, muito mais. É, não, o que eu ia falar para as pessoas que, né, que estão ouvindo, a gente pensa realmente que é um exercício estático, né? Eu vou ficar lá, vou fazer 1, 2, 3, mas você sai realmente da aula, assim, suada, tipo, fez um belo de um exercício, por mais que você ficou lá paradinha, mirando e atirando, você sente fisicamente, né, Aham, aquilo. É impressionante como não é estático. A gente acha que é por estar é. lá, não correr, né, não ter aquelas coisas assim, mas você sai realmente, o corpo trabalhando ali tudo, né. Então Uhum. é impressionante. Renato, se você pudesse imaginar o arco e flecha, agora a gente está tendo muita coisa assim de realidade virtual, de óculos de realidade aumentada, não sei como é que isso está afetando ou se está afetando esse esporte, né. Como é que se vê o futuro, pensando nessas novas tecnologias ou novas ferramentas ou novas, né, novos tipos de arco, ou novas estruturas. Como é que você pensa para o futuro esse arco e flecha? Bom, eu não acredito muito que a inteligência artificial vá inserir fisicamente, vamos dizer assim, hardware Uhum, no tiro com arco, mas sim. ele pode ser um apoiador para se entrar no flow muito mais rápido. Por exemplo, eu tenho Ah, atletas que adoram, quando estão em casa, ficar jogando no telefone celular jogo de arco e flecha. ah, é? E isso depura muito essa capacidade de compensar, de mirar com vento, tá entendendo? Aham. Eu Ah, procuraria, inclusive, legal. usar isso a favor, tá? Sim, sim, Que já é uma, um valor agregado da tecnologia no tiro com arco, que é uma coisa muito primitiva, né? aham, Agora, não acredito realmente que ele vai influir de maneira física, hardware, no tiro com arco, porque o entendi. tiro com arco já é muito complexo, tá? Uhum, Para você executar. Então, ele pode ser um apoiador periférico da evolução do arqueiro, pela entendi. neurociência, tá entendendo? Usando os mecanismos que a gente tem para poder desenvolver de maneira mais efetiva o tiro perfeito. Entendi, é como se fosse ali um treinamento, até físico para a pessoa poder pensar né, a flecha, né, a distância, etcétera, mas também do estado do flow, né, ela Sim, entrar ali num treinamento, mas o pra valer é o pra valer, né, com arco e flecha na mão. sim, sim. Pelo seguinte, você atira numa competição puxando um Aham. arco que te pesa 25 quilos e você dá 288 tiros numa competição. Nossa, Esses é 25 bastante. quilos, no, no final da competição, quanto é que está pesando esses 25 quilos? Sim, sim. Pelo desgaste, você está entendendo? Então, o fator É. humano está muito inserido nisso. Eu acho que isso é uma coisa muito legal, porque isso mantém a gente vivo, né? Porque do jeito que está a inteligência artificial, a gente vai poder ficar sentadinho a vida inteira fazendo N coisas de maneira virtual. Isso para o Aham. corpo não é nada bom. Para alguém É, jovem como você, ainda não tem muito problema. Para alguém que já está com a barba branca, é uma droga. Entendeu? tem que A gente movimentar, tem né, que se mexer. com certeza. Mas é o que você falou, o arco e flecha, eles são pesados, né, para quem não tem aí, Sim, nunca fez ou nunca experienciou, o arco em si, a depender, é pesado, e quando você puxa também, né, essa resistência aqui pode ser muito pesada, né, para você puxar e sim. segurar, né. É a arte de você fazer mira sob pressão. Uhum. Porque a gente pode linkar muito, muito a vida empresarial, né? Porque a vida empresarial é você ter sucesso sob pressão também. Sim. Então, você ali aprende a conduzir para você ter resultado sob pressão todo o tempo, porque você está puxando 25 quilos e tem que ficar parado a 70 Aham. metros, jogar uma flecha
o que seria equivalente a um CD player. O tamanho do amarelo é o tamanho do CD player, a 70 metros. Está entendendo? Então, isso desenvolve bastante N habilidades não cognitivas que normalmente as pessoas não têm quando não fazem tiro com arco. Você tem que buscar o resultado máximo com foco, com resistência, com peso, tendo uma assertividade naquela mira, respirando e tendo aquele flow, e tem que tudo funcionar para você ter ali, né, sua flecha no meio do amarelo, quer dizer, você ter seu resultado, né, independente se você é artista, está querendo, né, finalizar um trabalho, ou se você é o empresário, está tendo que ter aquele resultado financeiro no final do mês, aquele X de vendas, você tem que otimizar ali, e às vezes você só tem uma flecha, às vezes você só está, né, numa última chance ali para você conseguir, né. E hoje em dia os combates de tiro com arco são narrados. Às vezes você está precisando de um 10, você não pode ter um amarelo no 9. O amarelo é composto de 9 e 10. Você tem que fechar a perfeição, tá entendendo? Entendi. Então você tem que trabalhar com o teu eu ali perfeito, né? Tá dentro de você para deixar as coisas acontecer. Sim, sim. Vamos agora, Renato, para as rapidinhas aqui. Quais são grandes influências e referências para o arco e flecha para você? Você citou até alguns esportistas, né? Mas quem são os grandes aí que você mira? Bom, eu acho que eu podia te dizer de uma maneira bem pessoal. Para mim, o melhor foco é o meu mestre, no caso foi meu pai. Foi meu técnico, me ensinou tudo que eu sei de trabalho mental, veio por ele, tá? E por trabalhos nossos juntos para desenvolver isso. Então, eu acho que cada pessoa tinha que focar no seu mestre essa entrega, tá entendendo? Você não aprende se você não se entregar. É o copo de chá cheio. Como é que você vai aprender alguma coisa se o teu copo está transbordando de conhecimento? Então, se você tem um técnico ou um mentor, acredita nele e segue esse mentor. É claro que vai ter um momento que os mentores vão trocar, primeiro. E eu acho que no Brasil, no meu tempo, eu não tinha referências nacionais. Hoje, o arqueiro brasileiro já tem o Marcos de Almeida, que é o primeiro do mundo, que é brasileiro. Isso foi muito bom para nós, porque isso botou o tiro com arco mais pé no chão, mais junto da gente, mais tupiniquim, tá entendendo? Você não precisa buscar um gringo. Antigamente, eu tenho grandes amigos, campeões mundiais, campeões olímpicos, dos quais eu tive que me espelhar. Eu trabalho com PNL. Então, eu fiz modelagem de um arqueiro que tinha o biotipo bem parecido comigo, que era o Rick McKinney, que é um grande amigo. E evoluí muito usando a PNL para isso. Tá? Hoje em dia, a gente já tem o Marquinhos de Almeida, a gente já tem arqueiros excelentes na equipe nacional que a gente pode se guiar. Mas, primeiro, eu me guiaria no meu técnico, tá? E focaria nos arqueiros que estão tendo desempenho, porque cada um tem uma técnica diferente e você entende que você só evolui quando você encontrar a tua técnica pessoal, a tua maneira de fazer, que é pessoal. Você tem um biotipo diferente de toda a humanidade, então você tem que desenvolver aquilo para você. E se você pudesse sentar com eles, né, para tomar um café, né, não sei de quais que você citou, que estão vivos ou não, mas independente, o que você perguntaria? Que se você tivesse uma chance de um café com um deles, o que você perguntaria? O que eu perguntaria? Que fosse uma coisa que fosse efetiva para eu entender? Eu perguntaria sobre o caminho de cada um. Qual foi o caminho de cada um para chegar ao sucesso? Tá entendendo? Porque, normalmente, as pessoas que estão treinando, que estão trabalhando, eles querem ter o sucesso que o Marquinho tem. Mas qual é o preço que o Marcos Vinícius pagou para ter esse sucesso? A gente tem que pensar tudo isso. Tá entendendo? Então, qual é o preço que eles estão pagando para chegarem onde eles estão? Seria a minha pergunta mais efetiva para entender o caminho de cada um deles.
Não, uma pergunta muito boa, porque às vezes a gente vê de longe, a gente vê os louros, a fama, né? A gente vê outras coisas, mas o que a pessoa está abrindo mão, né? O suor, as lágrimas, né? A gente não está vendo, né? Então, realmente. O Marcos Vinícius, por exemplo, ele é o primeiro do mundo hoje, mas ele está há 20 anos tentando. E o Sim. brasileiro é muito imediatista, tá entendendo? O segundo Aham, lugar para ele não presta, o sim. terceiro não presta, em geral. É claro que Aham, essa cultura está mudando, né? aham. Tem até um ditado muito besta que diz que o segundo foi o primeiro a perder. Isso é uma tremenda mentira, porque ninguém sabe. Se eu tenho um atleta que vai para um campeonato mundial, chega em último com o melhor resultado dele, ele não é um perdedor, Uhum, tá entendendo? Ele fez o melhor que ele podia, sim. tá? Isso como na vida, cara. Tem certas vezes que a gente vê uma pessoa atravessando a rua que o simples fato de conseguir atravessar a rua já é uma vitória, tá entendendo? Cada um tem sua batalha pessoal. Então você tem que saber pesar isso, tá entendendo? Eu vou muito por aí. Eu acho que é como o Tiger Woods. O Tiger Woods disse, pô, como você tem sorte, Tiger? Ele falou, realmente, depois de treinar 10 horas por dia durante anos, eu tenho muita sorte. Essa Tá sorte está entendendo? grande. Exatamente, é saber o que você quer, o preço que você quer pagar pelas coisas. Sim. E você, Renato, que comentou aí da aula, né, de arco e flecha, tem esses lugares com vários alunos, da sua carreira, né, você mencionou agora rapidamente do PNL, mas o que você pessoalmente quer deixar como legado, né, que as pessoas falam, cara, aprendi isso com ele, ou, né, ele para mim é referência disso, o que você quer deixar? Eu sinceramente não penso muito em deixar tão rápido, não. Eu vou Não, vamos deixar não vai para ser tão frente, bem rápido. para frente. Mas o que eu sempre trabalho com meus atletas é o seguinte: eu quero muito que, que o tiro com arco seja um meio, não seja um fim para mim, tá entendendo? Por exemplo, nós nos conhecemos via tiro com arco. Eu estou querendo que daqui a 10 anos nós nos encontramos no shopping e você diga, porra, tive uma entrevista maneira com esse cara é muito legal, esse cara é meu amigo. Aham, E esses laços são os laços importantes, se você está entendendo. sim, Eu, sim. eu, eu, eu quero que um atleta meu saiba que eu dou a mesma atenção para ele se ele quer só se divertir, ao outro que eu dou a mesma atenção querendo ser campeão olímpico. Uhum, Porque entre você fazer um trabalho de qualidade e um trabalho medíocre, a diferença é tão pequena que não compensa você fazer um trabalho medíocre em nada. Então, sim. quando eu me dou para um atleta, eu me dou por todo, tá entendendo? Eu sou muito visceral, eu não sei trabalhar pela metade, tá Uhum, entendendo? E eu crio um vínculo com meus atletas muito bom. Inclusive legal. atletas novos que eu acompanhei, que não são atletas meus, eu acompanhei atletas, às vezes, em viagem, de outros técnicos. Mas eu quero que aquele momento seja um momento único para ele, tá entendendo? Aham, Eu tenho feito muitos amigos assim, me dedicando ao máximo. Eles têm consciência que eu estou dando o meu máximo. Se o meu máximo não é o suficiente, a gente vai trabalhar mais junto. Mas eu estou sempre na velocidade total com o atleta, tá entendendo? legal. Para começar, eu sou uma criança. Esse corpo não me pertence. Eu me olho no espelho e não me vejo, tá Não, entendendo? É não, outra não, não pessoa que está combina, ali. não combina com o que está aqui dentro, né? Não, não mesmo, tá entendendo? Por Sim. exemplo, disputei o Campeonato Brasileiro agora, sem treino, eu peguei meu arco, fui. Então, eu fiz 2 pedidos. Uhum. Falei, Pai do Céu, não quero ser o último. Eu não fui o último. Pai do Céu, quero vencer pelo menos um combate. Eu venci um combate. Aí depois eu olhei para o céu e falei, Pai do Céu, eu peço mal pra caramba, né? Eu podia ter pedido para ser o primeiro que você ia me dar isso. Porque deu Eu tenho tudo que que aprender a deu, né? pedir a ele. Eu pedi 2 coisas que foram muito fáceis de acontecer, tá entendendo? Ai, que bom. E, Renato, o que que é para você na vida o alvo, o arco e a flecha? É a vida. Os três resumem a vida. A minha resume. Eu sou Legal. uma pessoa feliz, eu sou uma pessoa realizada, Aham. tá entendendo? Nessa caminhada, eu não me arrependo do que eu fiz, das festas que eu deixei de ir, da, 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 dos meus treinos de madrugada, porque eu fazia faculdade, trabalhava, treinava de madrugada.
Não me arrependo de nada, porque o que eu conheci, as pessoas que eu conheci, me tornam uma pessoa melhor, entendeu? Eu sei que ainda vou encontrar muitas pessoas que vão me ensinar bastante. Eu estou aberto para aprender sempre. Eu acho que é o diferencial do técnico. Aquele técnico que acha que sabe, ele nunca sabe. A gente está o tempo todo aprendendo, estudando. Eu estudo muito todo o tempo, porque o mundo não é um museu de novidades, está entendendo? O mundo, as coisas novas acontecem agora. Da hora que eu comecei a conversar com você, a hora que eu estou terminando esse bate-papo, já teve muita mudança. A gente está sempre correndo atrás de se atualizar. E essa é a minha vida, é isso que eu gosto. Legal. E, Renato, quem quer começar agora no Arco e Flecha, ainda não conhece, mas está se interessando, quer entrar, ou já está iniciando, fez algumas aulas, qual que é o seu conselho? Bom, o primeiro conselho que eu dou é, estando perto da escola de arqueiro, me visite. Vai ser um prazer fazer mais um amigo. Não Aham. estando, não puxe um arco muito forte. Procure uma escola e pegue um arco leve, porque a gente aprende com a leveza. Uhum. A força vem depois. Está entendendo? É um tai chi realmente. É um movimento que te faz, é o fluxo que te faz levar lá. Então, se você começar com um arco leve, é muito provável que a sua ascensão seja muito rápida. Começando com um arco muito forte, a sua ascensão vai ser mais lenta. Legal. E para quem está querendo realmente, fala aí um pouquinho como é que a gente encontra as suas redes sociais, como é que a gente, né, onde que é a escola, como é que a gente te acha aí? Bom, o mais fácil é pelas redes sociais. Escola de Arqueiro Renato Emílio, tá? Você vai falar comigo ou com o Fábio, que é meu filho, que foi o primeiro atleta, o atleta mais novo a entrar na equipe olímpica, tá? É o técnico campeão mundial militar, é uma pessoa que realmente sabe do que está falando. A gente troca figurinha juntos, né? A gente toca jazz. Eu costumo dizer que a gente não toca por partitura, a gente toca jazz, porque a gente vai lidando com os atletas assim, sem partitura, né? E entrando, você entra em contato, liga, marca uma aula experimental, que eu posso olhar para você e dizer assim, pelo amor de Deus, vai fazer paraquedismo, vai fazer bolinha de gude, não é arco, não é tua parada. Eu não vou enganar ninguém, tá entendendo? Aham. Mas raramente eu encontrei já alguém que não fosse a parada do arco e flecha. Porque a gente sempre encontra algo em comum com alguém que tem vontade de fazer. E o criador, ele me dá muitos desafios, eu gosto disso, tá entendendo? Aham. Então a gente tem os atletas que me desafiam todo dia, isso é legal. Então, entra na internet, procura Escola de Arqueiros Renato Emílio, estando perto do Rio, vai ser um prazer. Não estando, pode nos ligar, que a gente vai indicar uma escola na cidade que seja que a gente entenda que é alguma coisa construtiva, tá? Estando muito longe dos grandes centros, eu tenho no YouTube um canal que ensina coisas básicas sobre tiro com arco sem conseguir estar no grande centro, vendo aquela pessoa que gosta, mas não tem alcance a uma escola, e vamos Aham. tocando a vida, né? E sempre mantendo contato, dá sugestões, escreve, faz críticas. Eu acho que é importante a gente trocar bastante com o atleta, né? É uma coisa muito legal. Com certeza. Pessoal, eu vou deixar todas as informações e os links que o Renato comentou aqui embaixo nos comentários, então vocês vão ter acesso ao Instagram, aos contatos dele, ao YouTube, só ver aqui embaixo que vão estar todas as informações. Renato, eu queria te agradecer muito a nossa troca aqui, o nosso bate-papo, muito obrigado por ter trazido um pouquinho mais de conhecimento, a sua experiência aqui para a gente agradece muito. Ó, muito obrigado a você e a vocês que estão assistindo, tá? E vamos tocando para frente, fazendo amizade, curtindo. E eu vou te acompanhar também. Eu gosto muito de leitura, embora a minha dislexia faça com que eu leia muito devagar, mas isso é bom que eu gravo até mais fácil e vamos acompanhando e vamos Ah, por seguindo. isso que o Clube do Livro é bom, porque a gente vai lendo junto, vai trocando ideia, eu vou mandando resumos, né, entrevistas, e vai fazendo com que aquele aprendizado saia dos papéis, né, que eu falo com o Sim, pessoal.
Se a gente lê somente, ele chega até aqui, mas o importante é ir para o corpo, né? Aquilo se traduzir em ação, em reflexão, em insights, em comportamento, né? Para você realmente ter aquele livro que você fala: esse livro mudou minha vida, esse livro mudou a forma que eu penso, né? Que o livro seja realmente ativo, né, na pessoa. Aham. Sem dúvida, sem dúvida. Estamos juntos. Tá joia? Muito obrigada. Tchau. Tchau.